Boa noite, pessoal. Então, deixar aí mais essa aula gravada, ok? Na aula passada, falamos da parte de estimativa de custos, né? Agora, vamos dizer da parte de riscos, né? Que também é inerente do projeto, né? Recursos e custos, além disso, os riscos, né? Todo projeto, né? Por mais que a gente faça bem planejado, nós estamos sujeitos a riscos. Nunca é 100%, né? Nunca é perfeito. Tanto planejamento, quanto execução, quanto encerramento. Nada, né, pessoal? A gente sabe que sempre vai ter alguns percalços. Só que então a gente tem que saber dimensionar bem esses riscos, calcular bem os riscos, né? A gente poder então ter uma boa previsibilidade desse projeto, aumentar a previsibilidade de tanto seu planejamento na sua execução e no seu encerramento, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Chama riscos, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui o que se pede. Vamos lá. Olá, Roberto. Oi, professor. Você conseguiu fazer a última atividade que o superior pediu? Sim, meu chefe gostou muito do trabalho e da realização que o PMBOK proporciona as informações de um projeto. Então, agora é só executar o projeto? Ainda não. Meu chefe gostou tanto que resolveu fazer a gestão de risco, a previsão ou estimativa de risco. Como você pretende fazer o plano de riscos? Ainda não sei bem, mas ele já me adiantou o que quer que eu faça uma planilha Excel, considerando duas ameaças usuais e uma oportunidade de melhoria. Então, quais são as ameaças e oportunidades que você já considerou? Considerei o atraso na entrega de materiais e perda de materiais durante a montagem e redução do tempo de execução. Como vocês identificou, busque informações existentes em registro de manutenções anteriores em conversa com colegas que trabalham em manutenção de máquinas há mais tempo. Como você pretende resolver o problema do atraso na entrega de materiais? Bem, uma possível solução é manter um estoque mínimo de materiais e peças comumente usados, ou desenvolver parcerias com possíveis fornecedores que garantam prazos de entrega. Como você imagina resolver o problema dos materiais que se danificam com mais frequência? Então, os materiais que se danificam com mais frequência são como conectores, juntas e vedações. Para eliminar este risco, pretendo providenciar uma lista desses materiais para fazer um estoque mínimo. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer, então, é elaborar uma estrutura analítica de projeto, na verdade, estimar os riscos, né? Deixa eu só ver aqui se esse aqui não faz. Considera isso aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó, eu só abrir para vocês, ó, situação de aprendizagem, é a 5 aqui, ó, riscos, então se vocês vão ler aqui, mesma coisa, e vão utilizar o anexo. O anexo está aqui, ó. Ok? Então, vocês vão fazer então, por exemplo, vai aqui o plano de risco, ameaça, por exemplo, atraso na entrega dos materiais necessários para manutenção. Então, causas do risco, então, quais são as causas, quais são os impactos potenciais, nós vamos escrever a probabilidade, o impacto, fazer isso aqui é em número, certo, pessoal? É número decimal entre 0 e 1, nós vamos ver isso aqui com mais detalhes agora. A probabilidade vezes o impacto, fazer uma resposta ao risco, né? Então, ou seja, qual que é a ação que vai ser feita em relação a esse risco, quem é responsável e o prazo para essa ação, certo? Vamos lá, pessoal. O que vem assim, então, o risco, né? O risco é o conceito, às vezes, ele é um pouco complexo e também pouco explorado dentro das organizações. O comportamento normal, né, que as coisas vão se ajeitando aos poucos de acordo com o tempo. Contudo, planejar previamente os riscos, além de trazer ao conhecimento de todos na empresa do próprio risco, a gente faz com que a empresa também se prepare e até converta o risco, então é fazer aquela conversão, né? O risco pode se transformar numa oportunidade, né? Então, o gerenciamento de risco ele vai ter o objetivo de aumentar, então, a probabilidade dos eventos, a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, né? E diminuir, mitigar a probabilidade de impacto dos eventos negativos, né? Então, é aumentar os efeitos positivos e diminuir, ou, se possível, mitigar os eventos negativos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, primeiro, a gente faz o planejamento do gerenciamento desses riscos, né? Identifica os riscos, depois eu faço uma análise qualitativa, né? Só de qualidade mesmo, de
caracterizar esses riscos, depois eu quantitatizo, né, com uma quantificação desses riscos, tem em forma de probabilidade, né, que a gente vai ver que é entre 0 e 1. O planejamento de resposta, então, a esses riscos e monitoramento e controle deles. Certo, pessoal? Então, segundo o PMBOK, o risco do projeto, ele é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito, então, positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade. Ou seja, o objetivo de tempo do projeto, ele é entrega de acordo com o cronograma acordado, ou seja, eu preciso do meu cronograma, né, em que o objetivo de custo do projeto, então, é entrega de acordo com o custo acordado lá e etc. Então, um risco ele pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, um ou mais impactos. Então, a gente tem que salientar, pessoal, que podemos tratar e gerenciar os riscos conhecidos. Porém, sem dúvida, vai haver riscos desconhecidos que não teremos como desenvolver uma resposta proativa. Então, um conceito importante dentro da gestão de risco é impacto e a probabilidade inerente a esse risco, né? Mas o que que vem a ser um ou outro, né? O que que é probabilidade, o que é impacto? Vamos fazer um exemplo. Um homem quer atravessar um precipício em 2 casos. Então, qual a probabilidade dele, a chance dele conseguir pular com êxito entre um e outro, né? Qual é o impacto, ou seja, qual é a gravidade? Impacto, então, é a gravidade do que vai acontecer. Seria, então, uma espécie de peso. Como qual o peso, caso ele caia, né? No caso aqui em específico é grave, né? Então ele é altíssimo, então um impacto muito grande. Se for em termos de quantitativos, é um número alto, né? E a probabilidade, né, pessoal? A probabilidade vai depender do, por exemplo, do espaço, né? Se quanto maior o espaço, menor a probabilidade, então, dele conseguir pular com êxito, né, entre um prédio e outro. Se o espaço for pequeno, então a probabilidade dele pular com êxito é grande. Mas agora, se o espaço entre os prédios é grande, então a chance dele cair é maior. Então o impacto também vai ser muito maior também. Só que nem sempre, quando a probabilidade é grande, o impacto também é grande. Então não é uma relação direta. Então por isso tem que ser avaliado conforme o caso, né? Então vamos supor aí, né? Não tem como rodar aqui, pessoal, mas, por exemplo, a probabilidade do homem conseguir pular, dependendo, ele é baixa, pois a vala é muito longa. Então, se a vala é longa, a probabilidade é baixa. Então, já o impacto no homem cair na vala é baixo. Se eu considerar que a vala é rasa, por exemplo, é um tamanho, é uma altura baixa, então o impacto dele ter alguma consequência é pequeno, né? Então, ele vai se machucar levemente. Agora, se for um arranha-céu, então é chance de morte, né? Não tem nem como, né? A chance de sobrevivência é mínima, então o impacto altíssimo. Aí, então, seria mudando, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, um bom planejamento, ele vai aumentar uma probabilidade de sucesso de todo gerenciamento de riscos. Então, esse processo, ele tem que decidir como abordar e executar as atividades de gestão, para garantir que o nível, tipo e a visibilidade de gerenciamento dos riscos estejam de acordo com a importância do projeto para a empresa, né? Então, por exemplo, nas entradas aí, ó, a gente tem que avaliar com relação ao risco os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais, a declaração do escopo do projeto e o plano de gerenciamento do projeto. Se vocês estão percebendo, pessoal, nos outras características do projeto, como recursos e custos, cronograma, estrutura analítica de projeto, tudo são pontos em comum para esses, vamos dizer, para essas peças menores, ou seja, tudo se encaixa como um grande quebra-cabeça. Projeto é isso, pessoal. A gente debulhar em partes menores para a gente fazer o todo, né? Então, como ferramentas e técnicas para a gente elaborar os riscos, né? É fazer análise e reuniões de planejamento. Então, aqui, pessoal, nada além da gente fazer a boa e velha análise, né? Faz reuniões assertivas, levanta os riscos, a gente faz a análise desses riscos, né? Com seus impactos e probabilidade de acontecer. E a saída, né? A gente faz, então, o plano de gerenciamento de riscos, né? Boa noite aí, Hildo. Tudo bem aí? Tá me ouvindo aí?
Rildo, tá me ouvindo? Bom, Rildo, assim, eu já iniciei, como eu achei que ninguém ia entrar na aula, eu acabei já iniciando ela, já está gravando. Estou falando da SAP 5, da parte de risco, certo? Levantamento e gerenciamento de riscos. Comecei tem pouco tempo, tem uns 10 minutinhos, depois se você quiser ver o iniciozinho da aula aí, eu estou falando sobre a parte de riscos, né, dentro da parte de gerenciamento e gestão de projeto, ok? Eu vou continuando aqui, qualquer uma dúvida ou questionamento aí, é só me falar aí, tá bom? Bom, então, como eu estava falando, né, a melhor ferramenta para a gente fazer aí é a análise e planejamento aí do gerenciamento dos riscos, né? Então, planejamento, né, pessoal, é a parte mais importante do processo de gestão do projeto, muito importante do processo de gestão do projeto, pois ele prevê análise e reuniões de planejamento. Então, é muito importante que a equipe do projeto esteja reunida para desenvolver o plano de gerenciamento de risco em conjunto. Então, toda a equipe está envolvida, né, pessoal? Então, quem está da primeira ponta até a última, eles vão saber de tudo toda a equipe, né, desde a parte, vamos dizer, uma ponta a outra, tem que estar envolvida, que vai saber todos os riscos, né? Então, por exemplo, o pessoal da área de produção ou o pessoal da área da manutenção vão participar, ou seja, cada um sabe os riscos e os impactos de cada um, né, das áreas correspondentes, onde na área de produção, na área da manutenção, né? Então, é muito importante que a equipe do projeto então, seja reunida para desenvolver isso. E também, né, pessoal, um ponto bem importante que a gente tem que levar em conta nessas reuniões, né, é a estimativa, então, do custo do risco, né? O risco por si só, não é o risco por si só que vai trazer algum impacto, né? A gente tem que ver todas as consequências, principalmente custo, né? Um risco ele traz implicação de custos, né? Então, é por isso que a gente tem que fazer um bom gerenciamento deles, né? Então, no planejamento desse gerenciamento de riscos, tem algumas saídas muito importantes, né? Então, o plano de gestão de risco é a única saída deste processo. Porém, ela está subdividida em alguns quesitos. Então, o primeiro deles é a metodologia. Então, vou definir qual a metodologia para gerenciar esses riscos, né? Para gerir esses riscos. Então, vou definir as abordagens, ferramentas, né? E as fontes de dados que podem ser usadas para as atividades de gerenciamento dos riscos, né? Então, não é simplesmente tirar um risco da cabeça. A gente tem que fazer isso baseado em experiências anteriores, dependendo dos nossos benchmarks, né, que é aquelas empresas que a gente coloca como alvo, né, se for de uma área parecida, de uma área similar, projetos anteriores, também estudos, né, que a gente vê aí, estudos de caso, enfim, são fontes que têm que ser confiáveis, né, pessoal, nada de forma aleatória, né. Funções e responsabilidades, então a gente vai ter que definir os papéis e responsabilidade de cada um, né, funções da equipe de gerenciamento de riscos, né? Então, nessa parte de gerenciamento de risco, né, pessoal, cada um fica responsável por alguma parte, né? E a orçamentação, então é a etapa que se reserva os recursos para gestão dos riscos, né? Então, ou seja, além da orçamentação para a parte de recursos e custos, né? Também tem que ser uma parte dos riscos, né? É aquela emergência, né? Porque mesmo que um risco ele ocorra, a gente sabe então qual é o seu tamanho, qual é o seu impacto e o quanto que aquilo então vai custar para a gente caso ele ocorra. Então, é uma forma da gente ter uma previsibilidade, né? Então, assim, se ocorrer aquele risco, vai ter um impacto de tantos por cento sobre o meu orçamento, do meu recurso, né, financeiro. 18%. Então, eu preciso ter aquele 18% a mais caso ocorra algum imprevisto, né? Então, isso é uma forma para eu não ser pego de surpresa, né? E tempos, né, pessoal? Então, o processo de gerenciamento de risco ele tem que ser executado, obviamente, durante o ciclo de vida do projeto, né? Obviamente, a gente está falando de projeto, então é durante o projeto ele está sendo planejado, executado e encerrado. Acabou o projeto, né, pessoal? Então, a gente encerra isso de uma certa forma, né? Então, ele é executado para algumas atividades devem ser previstas também dentro do meu cronograma. Então, os riscos, né, pessoal, eles são categorizados, né? Então, é importante que a gente estabeleça esses riscos para padronizar a identificação sistemática dos riscos, até um nível bom de detalhes.
Isso vai ajudar, então, na padronização, aumentando eficácia e qualidade da identificação desses riscos, né? Então, para divulgar, documentar e divulgar essa informação, a gente pode usar uma lista ou a própria estrutura analítica de risco, simular a estrutura analítica de projeto, porém ela é voltada para estruturar de forma hierárquica os riscos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Então, aqui, ó, tem um projeto e tem as áreas que tem uns riscos, pode ser da área técnica, externos, riscos externos, organizacionais ou do próprio gerenciamento de projetos, né? Então, por exemplo, no técnico, ele pode surgir nos requisitos, ou seja, não fiz, eu tenho que ver quais são os riscos relativos aos requisitos, não fiz um bom levantamento dos requisitos do projeto, ou com relação à tecnologia, pode ser por ser um projeto de longo prazo, pode ter mudanças de tecnologia, então eu não levei em conta muito isso também. Complexidade de interface, né? Ou seja, dependendo da complexidade do meu projeto, não levei em conta isso. Desempenhos e confiabilidade, isso do pessoal de área de recursos humanos, e a qualidade, né? Com relação a riscos externos, que esses aqui, vamos dizer assim, é o que mais a gente tem, não tem muito controle, né? Então, seria sobre subcontratados e fornecedores, regulamentos, regulações, né? Regulações externas, seja de governo ou qualquer outra coisa de forma externa, o próprio mercado, né, pessoal? Pode ser que o mercado esteja bom no momento, mas depois ter um momento de baixa, pode colocar em risco ou não o meu projeto. O cliente, né? Demandas do cliente, alguma coisa também que pode fugir ao nosso controle, e o clima, né? Do ponto de vista organizacional, quais são os riscos? Dependências do projeto, recursos, né? Riscos de financiamento e da priorização desse projeto, né? E os riscos inerentes ao gerenciamento de projeto tem a parte então, de estimativa, planejamento, controle e a comunicação. São os riscos inerentes ao gerenciamento de projetos, né? Bom, então como eu vou quantificar o meu risco e os meus impactos? Então, para gerenciar bem esses riscos, é necessário, então, a gente fazer uma análise, primeiro uma análise de processo qualitativa. Então, é importante a gente definir e padronizar os níveis diferentes de probabilidades e impactos dos riscos. A escala, então, pode ser nominal como baixo, médio e alto, mas preferencialmente também associada a um peso numérico, né? Isso para quantificar. Então, a matriz de probabilidade de impacto é a forma, então, de documentar a escala de impactos usada no projeto. Então, aqui a gente tem uma matriz de probabilidade de impacto. Então, por exemplo, condições definidas para escalas de impacto de um risco em objetivos importantes do projeto. Então, por exemplo, são mostradas escalas relativas ou numéricas. Se é muito baixo esse risco, eu coloco ele, então, pondero ele como 0,05. Se é classificado como baixo, ele é de 0,1%. Se é moderado, 0,2%. Se é alto, vou classificar como 0,4%, e se ele é muito alto, como 0,8%. Então, com relação ao custo, se ele for muito baixo, é um aumento de custo não significativo, eu vou considerar ele muito baixo. Se o custo tiver um aumento menor que 10%, vai ser baixo. Se o aumento de custo for entre 10% e 20%, ele vai ser classificado como moderado. Se ele vai entre 20% e 40%, vai ser alto, e se for acima de 40%, vai ser muito alto. Para o tempo, se for um aumento de tempo não significativo, muito baixo, se ele é de menor que 10%, baixo, e assim por diante. Com relação, por exemplo, à qualidade, se a degradação da qualidade é quase imperceptível, muito baixo. Somente as aplicações mais críticas são afetadas, é baixo. Se a redução da qualidade exige a aprovação do patrocinador, moderado. A redução de qualidade é inaceitável para o patrocinador, é alto. Se o item final do projeto não tiver nenhuma utilidade, é muito alto. Então, essa matriz aqui, pessoal, é feita então justamente com uma reunião, né, feito com todo o pessoal envolvido num projeto, desde a produção até manutenção e passando pelo pessoal financeiro e burocrático. Então, isso aqui é feito em equipe. Então, toda equipe fecha essa matriz com forma consensual dentro do projeto, para então quantificar da melhor maneira possível, mais assertiva, o impacto e a probabilidade, então, do meu risco, né?
Então, obviamente, né, pessoal, isso aqui não é fechado. Obviamente, vai depender do projeto, quais são todas as variáveis implicadas aí, tá bom? Bom, então a probabilidade de impacto que poderá haver do projeto caso o evento de risco esse lhe ocorra, né? Então ele vai determinar os riscos que podem afetar o projeto e os documentos com as características importantes. Então, para a realização dessa atividade, é necessário reunir a equipe de projeto, gerente de projeto, membros da equipe do projeto, especialistas da empresa, terceiros especializados em temas importantes, né? Sejam em termos do ponto de vista legal, de normas, entre outros. Então, né, pessoal, a gente não pode ir naquela certeza de fazer apenas uma reunião, apenas uma reunião, todos os riscos já estão identificados. Não necessariamente, né? Talvez precise de muitas, inúmeras reuniões para poder a gente identificar e levantar os riscos da forma correta, mais assertiva. Então, ele é interativo, não falando, pois no decorrer do projeto, né, novos riscos podem até aparecer, devido à dinâmica também do mercado e da empresa, né? E a frequência da revisão, ela deve ser definida pela equipe do projeto documentado, ou seja, são sempre reuniões, né, pessoal? São sempre reuniões aí com relação ao risco bem frequentes, né, para ter um melhor levantamento possível, né? Então, para a entrada aí dessa probabilidade do impacto, são os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais, a declaração do escopo do projeto, a elaboração do plano de gerenciamento de riscos e o de projeto. Aí as técnicas para fazer a probabilidade de impacto é revisar a documentação, as técnicas de coleta de informações, análise da lista de verificação, eu faço análise das premissas e as técnicas com diagramas. E as saídas não são justamente os registros de riscos, né? Bom, então, né, pessoal, para ajudar, então, no caso, o gestor do projeto, é possível, então, usar ferramentas e técnicas para identificação de riscos. Então, aqui a gente tem algumas. O primeiro é o brainstorm, né? Então, na reunião, a gente faz o brainstorm, que é realizado com a equipe, com a meta de obter uma lista abrangente dos riscos. Então, é aquela chuva, como fala, é tempestade de ideias. Como fala, brainstorm, tempestade cerebral, ou seja, todas as ideias vão sendo jogadas ali, de forma que depois a gente faz um filtro ali, vê quais são as de fato que realmente importam, tem impacto e pode ter uma grande probabilidade de acontecer, e fazer uma graduação desses riscos, né? A segunda técnica que a gente tem são as entrevistas, né? Então, são realizadas com participantes experientes, dentro do projeto como da empresa, né? E até pessoas externas também, que têm expertise, por exemplo, em determinado projeto, né? Aplicação de projeto. Identificação da causa raiz, né? Também é usada para efetuar uma das causas essenciais do risco do projeto. Também permite o agrupamento de riscos por tipos de causas. E a análise SWOT, né? Que ela ferramenta vai analisar pontos fortes e fracos, além das oportunidades e ameaças para determinar, então, a amplitude desses riscos envolvidos. Se vocês viram aqui, pessoal, isso aqui não é utilizado só em projeto, isso também é utilizado na manutenção, né? Brainstorm, entrevista, identificação de causa raiz, análise SWOT, também é totalmente aplicável e na manutenção, né? Vocês podem ter percebido só ao longo do curso, né? Então, por exemplo, fazer uma técnica de probabilidade de impacto com um diagrama, a gente pode usar diagrama causa e efeito, que é conhecido como diagrama de Chicago ou diagrama espinha de peixe, que é útil então para descobrir uma causa do risco, é esse daqui, né? Então, a gente tem um efeito principal, né? E no caso aqui, uma linha principal, que é a espinha dorsal, com as espinhas primárias, que, por exemplo, o efeito pode ser causado pelas pessoas, medição, materiais, equipamento, ambiente, método e vários outros, pessoal. E aqui também pode ser ramificado, né? Espinha primária, né? Então, a gente acha aqui as possíveis causas. A gente chama espinha de peixe, que realmente parece uma espinha de um peixe, né? O outro é o diagrama do sistema de fluxograma. Então, eles vai mostrar os diversos elementos de risco e como se relaciona e entender o mecanismo da causa. Então, em forma realmente de fluxograma. E o diagrama dos... Então, as saídas do processo de identificação de risco, né, pessoal? Então, a saída, né, dessa identificação de riscos vai ser importante para a gente desenvolver as ações quando ocorrem os riscos, né? Então, por exemplo, primeiro, depois que fez o processo de identificação de risco, então eles são descritos e vão ser incluídos nas causas raiz dos mesmos.
E a lista de respostas possíveis, então, elas vão conter as respostas possíveis para todos os riscos descritos na lista de riscos identificados. Depois a gente determina a causa raiz, que é a provável causa do risco. Com isso, então, fica mais fácil tomar ações para combater esse risco. E categorizar o risco, né, pessoal? Então, durante o processo de identificação de risco, a gente ocorre o surgimento de novas categorias, certo? Bom, então, a análise qualitativa de riscos, né, pessoal? A qualitativa, ela é uma maneira, então, mais rápida e econômica de estabelecer prioridades para o planejamento de resposta aos riscos, né? Ele vai estabelecer, então, uma análise qualitativa, também vai estabelecer uma base, né? Ele vai ser a base para fazer a análise quantitativa, né? Então, eu categorizando, qualificando os meus riscos, eu consigo fazer uma melhor quantificação desses riscos, né? Quando também ele for aplicável. E a análise quantitativa de risco, pessoal, ela é mais precisa. Contudo, ela é mais demorada e onerosa para a empresa. Então, geralmente a análise de risco é feita só com a análise qualitativa. Mas dependendo da minha empresa, devido que essa for de alto risco, envolver quantias muito altas, a gente faz ela de forma quantitativa, né? Para justamente ter uma melhor precisão nesse levantamento de riscos. Então, né, pessoal, a análise qualitativa ela vai verificar a prioridade dos riscos identificados, como informações de probabilidade, impacto, junto com restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto. Então, nas entradas aí tem os ativos de processos organizacionais, declaração do escopo de projeto, o plano de gerenciamento de riscos e os registros desses riscos, né? Para análise qualitativa, então, eu vou avaliar a probabilidade de impacto desses riscos, utilizar a matriz de probabilidade e impacto. Vou fazer a avaliação da qualidade dos dados sobre riscos. Vou categorizar os riscos e avaliar a urgência desses riscos, né? E depois fazer o registro desses riscos, né? Com a devida atualização. Então, na análise qualitativa de riscos, né, pessoal, as ferramentas empíricas mais importantes é a avaliação de probabilidade, impacto de risco e a matriz de probabilidade e impacto. Então, a avaliação de probabilidade e impacto de riscos, ela vai investigar a probabilidade de que cada risco possa ocorrer e qual o efeito potencial que o impacto pode causar sobre o tempo, custo, qualidade, escopo, etc. do projeto. Então, essa tecla vai indicar que os riscos devem ser discutidos e avaliados em entrevistas ou em reuniões com participantes experientes em projetos ou no ramo do mercado de empresa. Então, se necessário, né, pessoal, a gente contrata especialistas fora da empresa para serem consultados sobre temas específicos, justamente para a gente ter uma melhor visão, uma visão ampla dessa questão do risco, correto? O outro é a matriz de probabilidade e impacto. Então, a equipe de projeto ela precisa priorizar os riscos e pode, então, ser realizada de maneira quantitativa. Então, a matriz de probabilidade de impacto ela é a fonte de avaliação para priorização, pois fornece à equipe de projeto uma combinação de impacto e probabilidade e vai levar, então, à classificação dos riscos, seja ele baixo, moderado ou alto, né? Então, a matriz de probabilidade tem que ser lida da seguinte forma. Então, se a combinação de probabilidade de impacto cair numa zona de cor cinza, escuro, a gente tem um risco alto. Se for cinza claro, então os riscos médios e cinza, então risco baixo. Ou seja, se, por exemplo, eu tenho a probabilidade aqui de ameaças e oportunidades, ó, então se eu tenho aqui nessa área escura, é uma alto risco. Se for aqui, é médio, né? E se for aqui, então, é quase nulo, né? Um risco baixo. Então, aqui é uma forma de fazer uma graduação, então, dos riscos, né? Então, tem aqui, ó, cada risco, então, ele vai ser classificado de acordo com sua probabilidade de ocorrência e com seu impacto e objetivo, caso, então, ele realmente ocorra. Então, os limites da organização para riscos baixos, moderados ou altos são mostrados na matriz e vão determinar, então, a classificação do risco como baixo, moderado ou alto em relação a esse objetivo. Então, aqui, de uma certa forma, com a diferença daquela outra matriz que eu mostrei anteriormente, que aqui agora ela está quantitativa. Lá ele estava como qualitativo, aqui ele está como quantitativo, ou seja, aqui ele vai ter uma graduação de um intervalo de um número a outro como baixo, dele outro como médio, alto e assim por diante. Bom,
Então, as saídas para análise qualitativa de risco, pessoal, ele também vai ser importante, não somente para o gestor de projeto, mas para o entendimento de todas as pessoas envolvidas neste projeto e da alta direção da empresa. Então, por exemplo, o primeiro aí é a classificação relativa à lista de prioridade dos riscos do projeto, os riscos agrupados, então, por categorias, a lista de risco que vai exigir resposta a curto prazo, né? Então, quais delas aí que vai ter que pode, então, exigir uma resposta de curto prazo, vou ter que fazer rápido. Lista de observação de riscos de baixa prioridade, né? Ou seja, não quer dizer que ele seja de baixa prioridade, pessoal, que ele não venha a ocorrer e que não tenha um grande impacto. Pode ser até que esse de baixa prioridade tenha um grande impacto se não for observado e monitorado da forma correta. E tendências do resultado de análise qualitativa de risco, certo? Bom, então, como realizar, né, pessoal, esse registro das atualizações aí da saída para análise qualitativa de risco? Então, primeiro é prevenir, né? Então, é a estratégia que vai tratar de flexibilizar o plano de gerenciamento do projeto de modo a eliminar a ameaça. O outro é o transferir, né? Então, é a estratégia que transfere o impacto negativo do projeto para terceiro, junto com a propriedade da resposta e gerenciamento. E o risco não é eliminado. E o mitigar, né, que aí é a estratégia que vai reduzir a probabilidade do impacto do risco até um nível aceitável pela organização. Então, por exemplo, a gente pode escolher um fornecedor mais estável, porém mais caro, né, para mitigar então um risco, por exemplo, aí da falta de material. Se ele for uma coisa bem crítica, então vamos mudar. Mesmo que esse fornecedor seja mais caro, né, porém for mais estável, é melhor, né? Bom, então, né, pessoal, as três estratégias que vão lidar com os impactos positivos nas oportunidades são explorar, né? Então, quando a empresa entende que usar essa oportunidade é uma boa estratégia, então vai usar a oportunidade de explorar. E essa, então, tenta eliminar a incerteza que o risco ocorra, fazendo com que o mesmo aconteça. O outro é o compartilhar, né? Então, a estratégia vai envolver a atribuição da propriedade a terceiros para que possam, então, capturar melhor a oportunidade do benefício do risco, positivo, então, ao projeto e à empresa, e o melhorar que vai ter o objetivo de modificar os benefícios do risco, aumentando significativamente. Então, a equipe deve identificar os principais gatilhos dos riscos e proativamente maximizar os acionadores do risco. Então, é justamente modificar os benefícios do risco, né? Ou seja, aumentando ele significativamente. Então, é aquele negócio. O risco se tornou uma oportunidade, né? Então, se ele tornou uma oportunidade, eu vai diminuir, então eu vou aumentar ele. Então, aquele risco é o mal que virou bem, né? Então, aquele risco que pode ser uma boa oportunidade, eu vou aumentar ele, né? Justamente para poder melhorar aí, né? A minha oportunidade. E aqui, pessoal, são exercícios de passagem aí para vocês fixarem a matéria aí. Ok? Bom, pessoal, então aqui alguma dúvida aí, algum questionamento? Alguma dúvida aí, um Eu, questionamento? aí, quanto a essa aula, não. Agora, quanto a SAP 4, eu fiquei com a dúvida. Pode falar, Hilton. Por que que você ficou com dúvida aí na SAP 4? Não, vamos, gente, A questão vamos. a questão daquele gráfico. Os valores, na hora que faz a soma dos valores, a porcentagem ela não fecha com o valor principal. Ah, entendi. Um Vamos, exemplo, deixa eu só buscar aqui o arquivo. um exemplo assim, igual lá, planejamento. Ele dá um valor X, mas aí tem aqueles valores divididos. Na hora que você soma a porcentagem dele, não fecha com o valor principal Entendi. Não, mas vamos ver aqui. Vou do pegar minha. planejamento. Deixa eu pegar minha colinha aqui, Hilton. A gente vai. É a da 4, né? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, beleza. Deixa eu compartilhar minha tela. Aí eu fiquei na dúvida se mandava desse jeito ou se estava errado. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, Hilton. Porque quando eu peguei assim os três valores principal dividido do planejamento, da execução e o final, a soma da porcentagem dos três dá o 100%.
mas essas porcentagens fracionadas, ela excede o valor, na conta que eu fiz, né? Não, mas aqui é o seguinte, ó, vamos pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, escopo, então duração da entrega 1 semana, quantidade equivalente de profissionais. Então aqui eu coloquei como meio, né, que é metade do tempo, vezes 4 pessoas. Então, 4 pessoas para fazer metade do tempo, vou precisar de 2, né? Então, 2 pessoas aqui. A hora serviço aqui é fixo, então coloquei como 80, o valor unitário ou meia hora coloquei como 20, custo de serviço foi 1.600. Isso, E o mais os valor de 50. isso, aí o valor de materiais e equipamento 1.650, né? Então esse Isso. 1.650, aí eu vou somando ele aqui, ó. O primeiro então dá 1.650, ó, vamos fazer aqui só para a gente ver aqui, ó. Aí Então a ele gente estima vai dar vamos, mais, se eu não me engano, 7.500. olha lá, 1.650 mais 1.650 mais 1.650 mais 850 mais 850 mais 850. Olha lá, deu 7.500, que é aqui, né, com Isso. relação ao planejamento, né? E esse valor vai dar mais ou menos, assim, nas minhas contas deu 16, parece que 0,25%. Isso, é porque ele vai ser. Aí, porque primeiro você precisa desse parcial para depois achar o total, né? Então aqui não tem como você Aham. colocar o Aí só total, que, aqui um percentual, né? Então então, você vai somando até dar o total. então E aí, esse aqui sempre. aí a soma, aí na minha soma desses outros que a gente soma 1.650 com os 850, eles fracionados, ele excede os 16,25. Você está falando esse aqui ou do. Não, mas o que, ó? Não, mas o 1.650, vamos ver aqui, ó. Dividido por 7.500, vai dar 22, mas em relação ao aqui, mas isso aqui é com relação ao total. Então, olha lá, ó. Total. Você tem que colocar o 1.650 dividido por aquele total lá de cima, lá, que é Isso. Aí 46.150. Olha lá, ó, dividido tá vendo? Ó? Aí dividido vezes. pelo 100 de novo, né? Isso, olha lá, dá 3,5. Aí pode arredondar para 4. Uhum. Aí é com relação a. Esse aqui é sempre com relação ao meu total. Nunca com Então, relação a esse parcial aqui. isso mesmo. Só que aí o que eu queria saber assim, é o que vale é o total desses, por exemplo, o total do planejamento, o Não, total do coisa é, ou tudo? não, é o total todo mesmo do projeto. É o total do projeto, tá vendo? Ó? Que ele é com relação ao percentual do total do projeto, ó, tá vendo? Que tanto que aqui, ó, que é o 100% do meu projeto. Não. O planejamento Mas, equivale a 16, o execução 81 e da encerramento deu 3%, né? uhum, porque aí um dá 3 e alguma coisa por cento, outro parece dar 3 e alguma coisa por cento. Aí o outro mais embaixo, os 850 dá, acho que é um e alguma coisa que ele dá fracionado. Não, mas assim, Hildo, essa questão do arredondamento, você pode arredondar caso queira, porque geralmente o que que o Excel faz? Eu vou colocar um exemplo aqui para você. Deixa eu só dar um exemplo aqui, ó, que ali tá arredondado sem nenhuma casa decimal, né? Vou colocar aqui, ó, 3,54, né? Então Isso. aqui, ó, eu vou arredondar ele, ó, é aqui, ó lá, ó, vou diminuir as casas decimais, na verdade é aqui, ó. Vou diminuir, ó, lá, ele vai arredondar para 4, tá vendo? Uhum. Se eu colocar 2 casas decimais, beleza, posso até aumentar aqui, ó. Aí ele vai ficando para 0. Então aqui, ó, ou ele arredonda para 4. Você pode deixar com as 2 casas decimais ou com uma, ou se quiser só com nenhuma casa decimal, pode também. Aí você vai vir só aqui, ó, aumentar ou diminuir casa decimal. É por isso que ele faz aqueles arredondamentos ali, mas você pode deixar fracionado, sem problema nenhum. Então, se for fracionado, não tem problema. Não, tem não. É porque aqui foi arredondado, né? Que a gente arredondou para ser nenhuma casa decimal, né, com valor inteiro. Mas isso aqui é mais uma aproximação Aí nesse último de baixo aí, ele do deu. encerramento. Do encerramento, na minha conta ele deu 3, 3, 3%, se eu não me engano. Só que os dois valores de baixo em porcentagem aí, deu arredondado, ele deu 1%. É isso mesmo. Aí na soma dos dois não dá 3. Não, é que é erro mesmo. Aqui até perdão aqui, mas vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Aí eu fiquei Que na dúvida, realmente. aí eu não enviei por conta disso.
Quer ver, ó, 1.300 dividido por 46.150. É porque ele vai arredondar para 3. É porque aqui, de fato, tinha que ser. Eu acho que aqui nem vai dar 1%, quer ver? Aqui também eu acho que é mais um errinho, quer ver? Ó, 650 dividido por 46.150. Aí vezes 100, só para 1,4. Ó. Então é por isso que vai dar, por isso que vai Aí dar ele não, 3, é porque aí ele não dá, aí ele não dá os 3. Aí, justamente. aí, ó, que você for somar assim, essas porcentagens menores, ela não fecha o valor total É, desse. justamente, mas na verdade, o Rildo, é melhor deixar mesmo com a casa decimal. Porque quando a gente faz esse arredondamento, isso é na prática mesmo. Arredondar nem sempre é bom, porque geralmente você está colocando um erro junto ao arredondamento. Arredondar, geralmente você vai errar, vai colocar um erro. Vai ser um erro para mais ou Pode, para menos, né? Aí então, você vê, no final mesmo de fazer as contas, vai dar um valor meio discrepante. uhum. Então pode deixar ele fracionado mesmo. Pode deixar ele fracionado, sem problema. Aqui foi só para dar um efeito ilustrativo mesmo, mas Porque aí eu já até fiz ela, mas eu fiquei na dúvida para poder enviar. não, não, mas pode mandar sem problema. Na verdade, é até melhor, dá mais exatidão. É porque Uhum. geralmente é o pessoal, assim, para a gente que é da área técnica, para o pessoal mesmo da área técnica, é até melhor quanto mais casa decimal, dá precisão, dá indício de precisão. É mal o pessoal da área financeira burocrática que alguns fazem esses arredondamentos. Geralmente dá problema. Mas agora sim, está se mudando muito essa mentalidade também. Agora coloca com mais casa decimal justamente para dar precisão. Então, se esses valores eu enviar igual eu fiz, e está fracionado, não vai ter problema. Não, não vai ter problema, porque aí vai estar dando o valor mais exato, vai chegar mais perto do real mesmo. Na verdade, é o real, né? Uhum. Arredondar que a gente vai inserir erro, né? A minha dúvida era só essa. Não, mas com relação a isso, pode entregar, tá tranquilo, viu, Wilson? Sem problema. Mais alguma dúvida aí? Ou mais algum problema? Não, a minha dúvida maior era só essa É isso mesmo. mesmo? Não, então, não havendo dúvida, então, A questão do fracionamento aí da porcentagem. não, mas com relação a isso, tá tranquilo. Pode colocar aqui com mais casa decimal, sem problema. Ok, Então, Ah, ok. bom, Rios, então nesse caso eu vou finalizando aí por hoje, né? Caso tenha então alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí no que for necessário, for preciso. Então vou Ok. desejar a você uma boa noite aí, né? Fique com Deus, um bom feriado aí, bom descanso você e até a próxima. Boa noite, igualmente. Muito obrigado.